Olá, seja muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Gente, ó, já chegou aqui bebezinho de colo, né? Já teve filha que foi adotiva, né? Que é adotiva. Pessoas contando várias histórias, mas hoje tem uma coisa um pouco diferente. Porque a Samara tá de 38 semanas, então eu espero que a Liz aguarde um pouquinho, sabe, Samara? Que aí a gente conversa, depois você nasce, tá bom, Liz? Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, a Samara e o Lucas, que eles são pais do Guilherme, de 5 anos, da Sofia, de 1 aninho, e a Liz, que quando esse podcast for ao ar, já vai ter nascido, se Deus quiser. Amém. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, assim, pra gente, né, participar. A gente começou a acompanhar a sua história também, depois que a gente se conheceu, né, através da adoção. E poder compartilhar a nossa história aqui com outras pessoas é gratificante. Que coisa boa ter vocês aqui. Gente, vou contar. Geralmente eu convido as pessoas que têm alguma relação com a nossa história, que a gente se conhece, né? E a Samara, acabou que a gente conheceu a Sofia, né? Vamos lá. O Guilherme é filho biológico. A Sofia chegou por meio da adoção, assim como o Matias. E agora a Liz, que veio logo na sequência. E eu tive a alegria de conhecer a Sofia um pouquinho antes deles, lá no mesmo, na mesma casa de acolhimento que o Matias ficava. Então já tem essa ligação com a nossa história, mas eu vou deixar que vocês contem como que tudo começou em relação à adoção. Bom, assim, no meu caso, a minha história com crianças que faziam parte de casa de acolhimento começou na minha juventude. Minha mãe sempre esteve envolvida com trabalhos voluntários, depois ela começou a trabalhar com as crianças como cuidadora, então a gente sempre ia lá quando ela estava, ou na época ela podia levar as crianças para passar o final de semana em casa, fazer alguma coisa, fazer alguma festinha. Então a gente sempre teve um amor assim, não era uma coisa distante, né? A gente sabia, não sabia como é que funcionava direitinho passo a passo, mas a gente sabia daquela realidade e foi alimentando um amor assim por aquelas crianças. Depois nós, né, casamos e sempre tinha uma conversa, né, amor, de ai, um dia vamos tentar adotar, mas assim, nunca a gente tinha tomado o passo, né? Porque a gente sempre fala, mas são vários passos, é demorado, né? O processo é burocrático, mas a gente tinha essa conversa assim, de um dia vamos ver se a gente não adota e tal. Então era uma coisa, uma realidade comum pra gente, né? Não Era um tinha. projeto cheio de sis, né? Ah, se a É, condição financeira tiver ajustada, adequada, se a gente tiver uma casa grande, se a gente tiver uma família completa, aí, né, a gente pensaria no caso da adoção, né? Mas isso. era uma conversa, era um projeto que estava talvez engavetado ali no cantinho, né, do nosso projeto familiar, mas a Samara principalmente sempre teve esse contato desde, né, desde a juventude ali, Uhum. né? E aí veio a pandemia e esse se, né, deu lugar a uma situação real que acabou mexendo com vocês e deu início a esse processo. Foi exatamente isso. Minha mãe estava morando com a gente e na pandemia ela ficou responsável por uma das crianças da casa. E essa criança ficou com a gente 3 meses e ali a gente sentiu o amor assim de pais e viu que não tinha diferença assim, gente, era como filha mesmo. E aí a gente falou, não, é agora. A gente tem que fazer alguma coisa agora, se habilitar, correr atrás. Fomos atrás, era pandemia, estava fechado, estava difícil, né, o acesso na vara, era tudo por e-mail, você tentava ligar, não conseguia, mas conseguimos enviar a documentação em maio de 2020, né? Exatamente. Bem no comecinho da pandemia, Bem, né, que a bem no pandemia foi em comecinho. março. Foi quando ela foi para lá para casa. Ela ficou de março até maio, junho, né? Junho Até ou junho, no meu julho. aniversário ela tava. Exatamente, é. E E pensa, numa pandemia, tudo fechado, então as relações ficaram bastante intensas, porque era full time, né, o tempo todo ali, então Sim, aquele medo, né, o todo mundo medo, assustado. exatamente, um convívio bem intenso, né, então E, foram 3 meses bastante, e vocês não tinham filhos ainda. não. não, E aí, o que que aconteceu? E aí entramos, a gente tentou a guarda provisória, enquanto a gente
começava o processo de habilitação, né? Foi a saída que o advogado que a gente contratou falou, vamos tentar a guarda para ela para mantê-la na sua casa e vocês continuarem ali. Mas a gente não conseguiu, a gente perdeu no primeiro grau. E nisso o processo foi correndo, ela teve que voltar para casa. E foi uma perda, né? Parecia que a gente estava perdendo um filho, porque no início, quando ela voltou, a gente ainda conseguia ir na casa nos finais de semana. Só que depois a juíza proibiu a nossa visita para cortar o vínculo, enfim. E aí a gente sofreu muito, foi difícil aquela fase, assim. E eu, no meio disso, eu descobri a gravidez do Guilherme. Então era difícil, assim, entender. A gente ficava sem entender por quê, né? A gente queria tê-la conosco. Mas O assim, sentimento foi semelhante, acredito, a um luto mesmo, assim. É. Quando a gente teve a juíza de primeiro grau, né, negou, a gente recorreu, foi para a segunda instância e o relator, ele votou favorável. aí Né? São, acendeu são, uma três, esperança, né? são três desembargadores, né? O relator, ele votou favorável. E geralmente, quando o relator vota favorável, os outros vão E acompanham. a reboque. Mas não foi o caso. Infelizmente, a gente não conseguiu, ou assim, não falo. Agora a gente entende. Eu falo, infelizmente, na época, porque E vocês foi uma sofreram, né? tristeza bem grande. A Samara estava gestante do Guilherme. Então, foram dias, assim, bem, Difícil. bem difíceis, assim. Mas aí Deus tinha um plano diferente, né? Que vocês não poderiam imaginar. Não Imaginar. poderiam. Imaginar. E aí, o que que aconteceu, Samara? Me conta. Então, aí nisso, a gente meio que engavetou esse sonho. Depois desse sofrimento, assim, a gente falou: ah, vamos esquecer isso, vamos tentar superar. Não eram os planos de Deus. Veio o Guilherme, agora a gente tem outra responsabilidade aqui. E nos envolvemos ali, né? Bebê Bebezinho, muda a vida da gente muda toda, para tudo. tudo. Exatamente. E ficamos nisso e esquecemos, assim, Do processo de do adoção. processo. Tanto que quando ligaram pra gente, eu falei, gente, como assim? Ainda não venceu, eu não fiquei sabendo quando que saiu a habilitação. A gente esqueceu. Totalmente surpresa, né? Vocês Totalmente foram pegos. surpresa. Não esperava. Nisso tudo, o processo, né, da criança, ele acabou andando. Porque, enfim, por uma certa burocracia, né, ela estava meio que Não tinha vinculada. havido a destituição do poder familiar daquela outra criança. Tinha Pelo outros menos essa irmãos, etc. movimentação nossa fez o Fez processo o dela processo dela andar e a andar. gente ficou sabendo que ela foi Foi até adotada adotada. depois, né? Que bom, Então, né? assim, o propósito disso tudo, a gente ficou nisso, sabe? Então, assim, o propósito da gente passar por isso foi pelo menos para movimentar o processo da criança e ela tomar um rumo, né? Ter uma Encontrar uma família família definitiva para ela. definitiva e etc. Porque às vezes quem está acompanhando a gente não sabe. As crianças, quando elas saem da família de origem, né, por determinados motivos, cada situação é única. E aí tem um período para ela ser destituída. O que que é ser destituída? Ela não faz parte mais daquela família que não tem mais nenhum poder sobre ela, né? De maneira simples, eu acho que é isso. Uhum. E aí ela é disponibilizada para adoção. E aí os casais estão habilitados quando chega a sua vez na fila, que tem essa ligação, para poder a criança ser adotada. Então, no caso de vocês, ela ainda estava nesse poder da família, depois foi destituída e conseguiu ter uma família definitiva. Exatamente. E vocês foram pais do Guilherme e depois chegou a Sofia. Sofia. Como é que foi a chegada dela? Então, a gente tava planejando o segundo filho, já tinham 6, 7 meses. E não tinha engravidado ainda. E no dia 6 de junho de 2025, recebi a tão esperada ligação, né? Mas que eu não. O olho da mãe brilha, gente. Gente, foi muito assim, eu não acreditei. Eu achei até que, gente, é da vara da família mesmo, da infância, juventude. Tem certeza que sou eu, porque eles ligaram perguntando, né? Ah, a gente queria atualizar o cadastro de vocês e saber se vocês ainda têm interesse. Como assim? Por quê? Ainda está em vigor, porque tem um prazo, né? Você faz Sim. o curso e tem um prazo.
Aí elas, não, sim, eu tô ligando porque existe uma criança de 6 meses, uma menina, e vocês são os próximos da fila. Eu falei, não, não é possível. Não, não é possível. Eu tava no trabalho e com o WhatsApp aberto, já mandei mensagem pra ele em caixa alta, você não vai acreditar, você não vai acreditar. Eles me ligaram e não sei o que, comecei a falar assim, aí ele já ficou assim, ele é emocionado, ele já começou a chorar. Comecei a Falei, chorar. gente, Lucas, meu Deus. Aí a mulher falando, não, vocês conseguem ir hoje? Eu falei, não, eu tô no trabalho, eu tenho que falar com meu marido, eu preciso. Quando que a gente pode ir? Ela pode ser amanhã? Não, então amanhã pode ser. Porque dá tempo de eu chegar em casa e eu conversar com a minha chefe, falar, né? Porque eu não sei como é que vai ser. Aí ela, não, tudo bem, vou passar o telefone da responsável, vocês marcam. Mas assim, foi uma surpresa que a gente nunca imaginou, né, amor? Foi uma surpresa, assim. Eu comecei a chorar vendo as mensagens da Samara no WhatsApp, porque aí o Veio à tona, né, as quebra-cabeça, coisas. sabe, foi sendo juntado. Então, assim, aí a gente viu que o real propósito que a gente passou aquilo tudo na pandemia era para aquilo que estava acontecendo naquela época, né? No dia 6 de junho, quando foi que eles Exatamente. ligaram. Então, assim, foi emocionante. Ali reacendeu a chama, assim, no coração, de tal maneira que antes de conhecê-la, assim, a gente já não tinha dúvida de que ela era nossa filha, Não, e o sabe? mais surpreendente é que o nosso perfil era até 5 anos, né? E a mulher falou, ah, é uma bebê de 6 meses. Eu falei, gente, isso é impossível. Aí eu comecei a perguntar, mas quando que a gente ficou habilitado? Quando que vence? Aí ela falou, vai vencer ano que vem. Vocês ficaram habilitados em 2023, então tava dentro do prazo Vocês não sabiam, ainda. eu nem tava habilitada. Não, Não sabíamos. não sabia. E eu falei assim, meu Deus. E o Guilherme, e olha as coisas de Deus, assim, né? O Guilherme já tava naquela de pedir um irmão, uma irmã, e ficava todo dia, mamãe, tá chegando? Falava, filho, vai demorar um pouquinho, a gente vamos pedir E papai do vocês céu. tentando de maneira natural, né? Natural. Tentando. Na quinta-feira, um dia antes da ligação, ele chegou pra mim, minha irmã tá chegando? Minha irmã. Aí eu falei, filho, a gente não sabe, eu falava, né? Não sabe se é irmão ou irmão, e não tá chegando, não, tem que nascer ainda, vai demorar. Aí ela já nasceu, mamãe. Falou Gente, assim é pra mim. impressionante, né? Aí eu já levei falei, pra Deus, ela já nasceu e tal. Aí na sexta eles me ligam, eu falei, Lucas, o Guilherme falou assim ontem e tal, é isso. Fui conversar com a minha chefe, eu falei, ó, talvez semana que vem eu já não tô mais aqui, que eu já tô com filho. Aí ela, nossa Deus, aí contei pra ela e fui pra casa, fomos pra casa empolgados, assim, felizes na expectativa. Nem dormimos de sexta pra Não sábado. consegue, não consegue. Sábado de manhã a gente foi lá, né? Sábado de manhã a gente foi lá conhecê-la e, assim, foi impressionante. Quando ela chegou, assim, e deitou no colinho da Samara, você a chorar. E quando ela, sabe, deu aquele abraço, aquele aconchego, assim, é inacreditável, assim, é surreal o sentimento que nasce ali, assim, que a gente não teve dúvida em nenhum momento, sabe? Eu costumo falar com algumas pessoas que, né, comentam com a gente, que acaba sabendo da nossa história e fala com a gente. As pessoas, obviamente, a adoção é um gesto bonito, é um gesto, uma família adotar uma criança que passou por tanta coisa na vida, né, em situação vulnerável, é um projeto, é uma escolha muito bonita. Mas o sentimento que a gente tem não é aquele sentimento de quando você passa numa calçada e tem uma criança em uma situação e você dá um leite para a mãe, uma coisa assim. Não Não é é um uma sentimento caridade, de né? É. caridade. É um sentimento de maternidade, de paternidade absurdas. Então, não é que a gente fez. Obviamente, a gente fez um bem, a gente tem essa consciência. Mas o sentimento que nasceu ali foi um sentimento de pai para filho, de mãe para filha. É maravilhoso, assim. E vocês falando, inclusive foi no dia do meu aniversário, 7 de junho. Também conheci a Sofia num sábado, Ó, mas coincidência. foi um pouco antes, né? Porque a gente foi levar algumas coisas do Matias pra lá, que ia ficando pequeno. Falei, vamos levar lá pra Epifania, né? De lá que ele veio. E aí um dia ela tava dormindo no bebê conforto e a gente foi brincando com as outras crianças e assim a gente conheceu a Sofia, uma princesa. E assim, quando eu soube, eu fiquei muito feliz, porque assim,
a gente vê as crianças, a gente fica pedindo a Deus, né, para que elas tenham uma família, para que elas sejam bem cuidadas. Então é maravilhoso. E tudo que vocês falaram a gente viveu também. Assim, esse encontro é um parto, né? É o nosso parto ali, que não é como vai ser o da Liz, mas é que o coração da gente se abre de um jeito. E o meu marido falava a mesma coisa que você falou, Lucas. Assim, eu tô indo buscar o meu filho, né? Indo buscar minha filha. Não tem dúvida, assim, a gente tem essa certeza. E aí vocês foram lá, conheceram a Sofia, gravaram vídeo também, o vídeo também viralizou, muita gente se emocionou com o encontro, e o Guilherme já ficou super feliz com a irmã. Super. Ele queria levar no dia, mas tinha que ir na vara no outro dia assinar uns papéis e tal, né? Aí ele foi pra casa chateado, assim, minha irmã, por que que ela vai ficar? E eu, não, a gente vai voltar, a gente vai buscar a Sofia. E aí foi lindo também a forma, assim, né, que a gente teve um final de semana para organizar tudo, né? Não tinha nada. E aí, quando a gente contava para os amigos, familiares, todo mundo queria ajudar. Quem tinha roupinha guardada, quem tinha alguma coisa, ou nos presentear. Não, eu quero presentear a Sofia, eu já amo a Sofia. Sem conhecer, a gente mostrava foto, assim. E foi um amor, assim, até outras pessoas. Na verdade, eu vou falar, meu pai, da primeira vez que a gente tomou essa iniciativa, ele foi o único que ficou assim, ah, não sei, não acho que é boa ideia e tal. Tinha uns preconceitos, né? Sim. E aí, na época, eu fiquei até chateada com algumas coisas que ele falou, mas quando eu fui contar da Sofia, ele chorou, começou a chorar e ficou todo feliz e falou glória a Deus e que bênção, e sabe? Todo mundo, assim, não teve um que não ficasse feliz, que não a recebesse com amor, assim. Então, foi lindo, assim, o que Deus fez, assim, o mover de Deus, Foi e uma prover gestação de tudo. 3 dias, né? É, E, assim, a gente viu os cuidados de Deus, assim, nos mínimos detalhes, porque em 3 dias, os amigos, os familiares, a gente ganhou praticamente tudo. aham. Até babá eletrônica a gente ganhou, sabe? Berço, essas coisas todas. Roupas. Meu Deus, o dia que ela Fraldas, chegou, juntaram, os né? nossos amigos prepararam É, tipo, uma uma recepção, recepção, né? Um bem-vindo, bem-vindo com Sofia e balão, com tal. bolo. É, E foi lindo, assim. Foi muito lindo. É uma rede de amor que se é forma, Aham. né? verdade. A gente, quando teve a ideia de fazer esse podcast, o objetivo é falar da adoção, assim, porque a gente vê tanta coisa ruim e as pessoas têm uma ideia equivocada de adoção. Ah, pode ter algum problema. Gente, quem não tem problema, né? Nós somos pessoas falhas, né? Que vamos amadurecer ao longo da vida. Eu dei trabalho para minha mãe, tenho certeza que vocês deram, né? Também trabalho que a gente diz assim, desafios. Uhum. Então, assim, a ideia é a gente contar como é bom, como é um amor que tanta gente se une, que se ajuda. Você fala, gente, eu nem sabia que eu era tão amada desse jeito, de tanto carinho que a gente recebe, É né? verdade. E assim, a gente também não quer romantizar, porque Então, assim, são desafios, assim, cada família tem, a gente ouve cada história, assim, cada um tem uma história diferente, e é um desafio, sim, obviamente. A Samara pode até falar, teve algumas outras, né, alguma ou outra pessoa que fez algum comentário ou outro que, né, que, enfim, É que não a gente foi. vê que ainda existe certo preconceito ou desconhecimento. Às vezes a sim, pessoa é questão de desconhecer mesmo. Tipo, algumas perguntas que alguém falava assim, ah, mas você não quis ter o biológico? Tipo, sabe? Algumas coisas assim, às vezes por desconhecimento, por preconceitos que tem, ou porque ouviu alguém contar alguma história e acha que é assim, mas assim, filho biológico ou que não é biológico, a gente vai ensinar, vai criar, vai passar os princípios e tudo, mas as escolhas que eles vão tomar lá na frente, né, são deles. Não quer dizer porque é do meu sangue ou não é do meu sangue que ele vai só acertar. até porque ninguém é assim, né? Então, Exatamente. às vezes, as pessoas criam uma coisa assim, ai, mas quem foi a mãe? Pergunta, quem que era a mãe? Quem era isso? Quem era aquilo? Era Como usuária de se isso droga. fosse É, Ah. interferir no caráter, em tudo que a pessoa vai ser, né? E o que eu fico triste com determinados comentários é porque como se a criança tivesse uma sentença, Uhum. né? Se o genitor, a genitora era isso ou era aquilo, a criança, ela tá determinada que ela vai ser assim. E a gente sabe que não é desse jeito, né?
Nós somos pessoas muito preciosas diante de Deus, muito importantes, e Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. E eu e o Rodrigo, a gente sempre conversa sobre isso, porque nós também somos pessoas falhas que tivemos uma vida diferente. Por que que aquela criança inocente, ela tem que carregar esse peso que não é dela, né? Exatamente. Exatamente. Tem uns dias que eu fiz um vídeo no Instagram falando que uma pergunta que às vezes eu recebo é assim, quem é a mãe? E outro dia fizeram na frente do Matias. E o Matias, ele já tem 2 anos. Então, ele já entende as coisas. E o que que eu percebo? Que quase sempre as pessoas não fazem por maldade. Aham. Elas não fazem para te machucar. Elas fazem por curiosidade. Ou assim, por uma questão de saúde, quer saber se a genitora tinha alguma doença para poder investigar nele. Só que por isso que é importante a gente falar desse tema. Você não pode chegar para uma criança e perguntar quem é a mãe dele para a mãe Na frente dele. da mãe, O né? que que a cabecinha dele vai Sim. pensar? Então é mais isso, a gente trazer essa informação. E aí, como foi a chegada da Sofia para vocês, assim? O que que mudou na vida de vocês? Como é essa concretização da adoção? Então, a gente, com o Guilherme, a gente via, porque muita gente falava, olha, quando chega o segundo filho, né, o primeiro sente e tal. Então a gente tinha uma noção assim. Mas com a gente, a Sofia é muito boazinha, né? Porque o Guilherme foi muito difícil, teve alguns problemas de saúde, não dormia bem e tudo. A Sofia chegou completamente diferente, porque ela dormia a noite inteira, Oh, que sonho! tomava uma madeirinha dela, botava a chupetinha na boca, dormia assim. Então, essa adaptação foi tranquila, né, amor? Essa adaptação com a rotina da Sofia foi tranquila, É. porque ela dorme muito bem, ela se alimenta muito bem, ela é muito esperta, assim, ela desenvolveu muito rápido, sabe? Já reconhece os nossos familiares, nossos avós, titio, titia. Então, esse processo da rotina com ela foi tranquilo. O processo nosso de lidar com mais uma criança, mais duas crianças, que está sendo A gente um foi tanto quanto aprendendo no desafiador. meio, assim. Porque a gente ainda nem falou de quando vocês descobriram a gravidez da Liz. Exatamente. E aí, como é que foi? Me conta. Só terminando, porque o Guilherme sempre tem, né, aquelas coisas, a criança acaba retrocedendo algumas coisas, então a gente foi aprendendo e sabendo lidar, porque quando ela chegou, ele estava com muita expectativa, muito feliz, muito apaixonado, assim, até hoje, ele é apaixonado, né, com a Sofia. E então foi muito legal, assim, ver aquele amor de irmão, aquele cuidado dele, ele queria participar, então tinha coisas, às vezes, não, meu filho, cuidado, vai machucar, ela é pequenininha e tal, mas aí a gente foi aprendendo, não, ele tem que incluir ele para cuidar na rotina. Então foi um aprendizado, assim, né? Agora no terceiro a gente já vai. Gente, esses dias eu vi um Saber. vídeo dos dois sentadinho na mesa brincando, uma foto, não sei. Eu falei, gente, que coisa linda, eu quero outro. Lindo. Ai, Matias, quem sabe uma irmã? Mas é muito legal esse processo, assim, até dele, né? De desenvolvimento com a irmã, de responsabilidade, de senso, assim, de dividir, né? Aprender a dividir, aprender a Eu acho, eu compartilhar. falo assim que até as implicâncias e as briguinhas, porque eles brigam, tá? Irmão, As gente, implicâncias, irmão. irmão. Então, assim, até nisso a gente vê assim, cara, poxa, a gente teve, eu tenho um irmão, então assim, a gente teve esse momento também de Aham. implicância e tal, então a gente vê que sabe, aquela coisa do ciúmezinho, mas aí daqui a pouco tá beijando, daqui a pouco tá brincando, daqui a pouco quer tomar banho na banheira, Quer acompanhar a irmã e É, tudo, quer acompanhar a né? acompanhar em irmã, tudo. que às vezes quer pegar uma chupeta. Os dois são muito lindos, gente. Muito lindos. Aí quando foi da Liz que eu descobri, como que eu descobri? Chegou a Sofia, 10 de junho. Aí passaram. Data do seu aniversário, Data né? do meu aniversário, meu presente de aniversário. Aí se passaram umas 2 semanas, né? Eu já entrei em contato com a minha médica que eu falei, vamos. A Sofia chegou agora, né? Um bebê, 6 meses. Vamos se prevenir para não vir outro bebê pra gente se dedicar aqui. Aí a médica já fez o pedido do DIU. Ah, faz o exame antes só pra ter certeza. Eu, não tô grávida, não é possível. Tava tentando 7 meses, vou engravidar agora. Aí fiz o exame. 10 dias depois, eu acho que era 19 ou 20 de junho. Eu abri o exame,
tava lá o beta-HCG alto, eu falei, meu Deus do céu, eu acordei o Lucas, amor, olha isso daqui, eu acho que é positivo. Aí ele ficou assim, tipo, sem reação. Eu não vou mandar pra minha médica. E ela, você tá grávida? Tá bem no início, mas você tá grávida. Eu falei, meu Deus, e agora? 3. Gente, a gente ficou meio assim, até cair a ficha, demorou um pouquinho. Mas um certo desespero, assim, né? Sim, É, sim. exatamente. Porque é muita adaptação. Aham. Exatamente. Foi aí que assim, começou esse desafio É, assim, na nossa mente. Como que a gente vai lidar com mais duas crianças assim próximas? Questão financeira, né, essas coisas que acredito que todo pai passa, mas foram meses assim de, sabe, de uma certa turbulência assim porque eu na- falei com ele, gente, eu ia começar a viver meu puerpério com a Sofia, e aí eu descubro outra gravidez, aí eu entrei numa bolha assim, meu Deus, como é que eu vou? Eu pensava, eu queria dedicar atenção para Sofia também e estar ali presente. E tinha o Guilherme que às vezes ficava, né, nas crises de ciúme e tudo. E eu falei, vai vir outra bebê, como é que eu vou? Já ficava pensando lá na frente, até hoje, né? Eu fico, como é que vai ser com a Sofia? Será que ela vai sentir muito? Que ela ainda tem um aninho, vai ser um ano de diferença de uma para outra. Como é que a gente vai conseguir administrar isso tudo? 3 crianças, eu tinha um só, em junho eu descobri mais 2. Dura, gente. Aí esse início, assim, foi meio difícil, né? De entender, não, esse era o plano de Deus pra gente, vai dar certo, ele vai nos capacitar, a gente vai conseguir e vambora. E agora vocês estão mais tranquilos ou a ansiedade aumentou porque tá chegando? Agora a ansiedade Agora a aumenta ansiedade e tá perto. Ontem eu sonhei a noite inteira que eu já tava em trabalho de parto. Eu acordei, opa, tá tudo certo aqui. E eu em casa Nasceu, não. pensando, meu Deus, ela já pensou assim? Eu falei, não, espero o podcast, espera espera. ali, deixa eu contar a É, história da família antes. mas é isso. Aí estamos aí na expectativa. Mas assim, se vocês talvez nem teriam a Liz, né? Ou não teriam por agora, se fosse esperar o plano de vocês, né? Sim, Sim, esperaria a exatamente. Sofia crescer mais. Ou pensaria, se fosse, né, pra gente, calcularia, não, será que dá aqui as finanças, É. as escolas lá na E também, frente? assim, se a Liz viesse antes, também, Uhum. talvez, não sei como que seria. O sentimento a gente às vezes não controla, mas eu acho que, pensando racionalmente, talvez, assim, a gente, sabe, não sei se a gente optaria pela. Acho que não, né? Acho que a gente coloca na balança, porque, pensando racionalmente, o projeto Sim, familiar é duas crianças. Mas até nisso as coisas, os encaixes do quebra-cabeça foram perfeitos, né? Porque foi logo em seguida, então foi maravilhoso nesse sentido. E hoje a gente entende a nossa missão, a gente entende essa responsabilidade que a gente tem e tá muito, a gente tá convicto nisso, né? Então não tem motivo para a gente titubear. É mais uma questão mesmo de como que a gente vai lidar com os próximos meses, vamos pagar creche, não sei o quê. É mais a questão financeira, basicamente é isso. é porque a gente se preocupa, A gente né? se A gente é preocupa. humano, a gente se preocupa, né? A gente tem responsabilidades também, né? Então é comum. Sim, Mas é aquela história, né? Do plano de Deus, porque se você for pensar toda a história de vocês, né? Da primeira criança que veio, que vocês receberam porque sua mãe tinha que acolher na pandemia, aí depois a criança foi adotada, vocês não conseguiram, aí veio que você tenta engravidar, aí veio o Guilherme. Você tenta engravidar, não consegue engravidar. Vem a Sofia. Sofia chegou, engravida. Então, sim, é amém, né? É, amém. Mas, gente, ó, muito bom ter vocês aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está acompanhando a gente, o que que a adoção mudou na vida de vocês, né? Essa decisão. Às vezes a pessoa está em casa e tem um pouco de medo, um pouco de preconceito, ou pensa, né, na situação financeira. Lógico que a gente tem que pensar, tem que se programar, ninguém está falando isso. Mas o que que é adoção na vida de vocês? O que que vocês acham importante dizer para quem está acompanhando o podcast? fala comigo. Olha, o apóstolo Paulo, nós somos cristãos e a gente tem uma convicção muito clara. O apóstolo Paulo, ele fala em diversas cartas, Romanos, Efésios,
que nós fomos recebidos pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador. Ele nos deu um espírito de adoção por meio de Jesus Cristo. Então, a adoção reflete a graça comum do nosso Senhor. Quando nós adotamos uma criança, quando nós adotamos uma criança em estado de, né, vulnerabilidade, nós estamos refletindo o caráter de Cristo. Nós estamos fazendo assim como o nosso Salvador fez. Ele nos resgatou e ele nos deu o direito de sermos filhos do nosso Pai. Então, a adoção é um gesto belo, é um gesto maravilhoso, é um gesto que reflete o caráter de Cristo, mas é muito mais do que você fazer uma caridade. A adoção é uma responsabilidade, é uma paternidade real e não é uma escolha para sanar algumas frustrações do casal. Não, a adoção tem que ser uma resposta, uma responsabilidade do casal para dar uma criança, um filho, tudo aquilo que ele merece ter para crescer na vida e ser um cidadão de bem e ter as suas escolhas, ter uma capacidade plena de fazer as suas escolhas. Então, assim, um incentivo a todos a adotarem. Você que está em dúvida, você que às vezes, geralmente a mulher não conversou com o marido ainda, às vezes tem esse sentimento no coração, tem medo da resposta do marido, converse, fale, assiste o podcast da Laila, assiste a história de outras pessoas, de outros casais que adotaram, porque eu tenho certeza que vai te inspirar a tomar essa decisão. E eu digo assim, a maternidade, ela não é definida pelo sangue. Eu que já tive um filho biológico e tive a Sofia pela via da adoção, pude ver que não tem diferença. Esse vínculo, esse amor que é construído pouco a pouco, até quando nasce o nosso filho, a gente, né, tem aquele impacto assim, mas é no dia a dia, aquela construção, aquilo tudo que a gente vai aprendendo e conhecendo, e é igual o sentimento, não tem diferença. E também o que a gente recebe, o amor que a gente recebe, parece que é muito maior do que aquilo que a gente está dando, oferecendo, né? Então, não tenham medo, não sejam influenciados às vezes por pessoas que desconhecem, falam coisas, contam histórias mirabolantes que aconteceu isso ou aquilo, porque fulano adotou e tal. Mas se o seu coração, se você tem isso no coração, vai em frente, corre atrás, né? Não fica só nos planos, porque o processo é burocrático e demora um pouquinho. Então, se você tem isso no seu coração, vai atrás, conversa, né, com seu marido, busque informações, assista os podcasts, as histórias, que isso também eu sempre assistia, assim, me emocionava e sentia aquilo no coração, mas ficava, né, teve que ter aquele start para eu me movimentar. Então, que esse seja o start para você se movimentar e ir em busca, porque o seu filho pode estar por aí e você está esperando alguma coisa ou ir tentando de outra forma. E a maternidade não é definida pelo sangue. Ela pode ser biológica, pode, mas pela via da adoção também. É exatamente isso, né? Eu falo, eu nunca engravidei, mas eu me sinto completamente realizada como mãe com o Matias. E ele me dá muito, muito mais do que eu possa oferecer para ele. Eu fico olhando quando ele dorme assim, eu fico falando, meu Deus, muito obrigada por esse sapeca lindo. Que não dorme direito, que sobe na mesa, que faz uma bagunça. Mas é a coisa mais maravilhosa da vida da gente, né? Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Liz, na hora certa você vai chegar, viu? Que Deus te abençoe muito. Amém. Eu tenho certeza que a Liz vai trazer ainda mais graças, mais alegrias para a vida de vocês, com o Guilherme, com a Sofia. Vi um vídeo da Sofia escovando o dentinho lá, o cabelo cresceu. Ai, meu Deus, tá muito linda. E, gente, você que acompanha, curte, compartilha, ajuda a divulgar o podcast, pra gente levar informação para mais pessoas. Até a próxima.